A Fantástica Fábrica de Chocolate é um filme que já é muito conhecido por mostrar um homem bem esquisito, só que tem um pequeno detalhe nele que me chamou muita atenção, agora que eu fui reassistir depois de muitos anos, que eu já tinha visto, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, basicamente a Fantástica Fábrica de Chocolate fala sobre uma empresa que é o Wonka, né? Que é a empresa do Willy Wonka. É um homem que ele basicamente desenvolveu um chocolate perfeito. Os doces dele são viciantes e tem outros tipos de doces também que ele produz que são viciantes e são perfeitos, assim. E são tão bons que dão inveja em outros comerciantes que mandam infiltrados para roubar as receitas secretas dele, e outras empresas acabam plagiando os chocolates do Wonka, o que faz com que a empresa entre à falência do nada, e depois de algum tempo ela reabre também do nada, mas ninguém sai, ninguém entra lá naquela fábrica, só aqueles doces maravilhosos que são os chocolates Wonka. E de repente o Willy Wonka, que é o dono da fábrica, né, anuncia que ele vai abrir uma promoção onde 5 sortudos espalhados pelo mundo inteiro terão a oportunidade de visitar a Fantástica Fábrica de Chocolate, e um desses 5 receberá um prêmio de valor inestimável que nenhuma imaginação seria capaz de adivinhar qual seria esse prêmio. O primeiro que ganha é um alemão bem guloso, que a vida dele basicamente é comer chocolate, tanto que a mãe dele fala que ela sabia que o filho dela iria ganhar porque ele come muitos chocolates por dia. Ia ser muito azar se nenhum desses chocolates que ele come por dia fosse o do bilhete dourado. A segunda ganhadora é uma garota britânica que ela é muito mimada. Ela fala pro pai dela que trabalha com nozes, assim, ele tem uma empresa onde mulheres ficam abrindo nozes pra ele o dia inteiro. Ela fala pro pai dela: eu quero o bilhete dourado. E o pai dela para toda a produção das nozes durante um tempo. As funcionárias dele têm que abrir o chocolate até que uma acha o bilhete dourado. E é incrível como ela é mimada, que ela não fica satisfeita um segundo. O pai dela fala: tá aqui o bilhete dourado. Ela fala: pai, eu quero outro pônei. Menina mimada. A terceira menina é uma garota que basicamente ela se acha melhor do que todo mundo, porque ela luta, se eu não me engano, e ela masca tanto chiclete sem jogar fora, que ela é ganhadora mirim do maior recorde de mascar chiclete sem jogar fora. O que não faz muito sentido, gente, porque é muito fácil você cansar de mascar o chiclete, colocar atrás da orelha e depois começar a mascar de novo. Não tem dificuldade nenhuma nisso. É nojento? É, mas qualquer um consegue. Não faz sentido nenhum ela se achar por usar o mesmo chiclete durante 3 meses seguidos, que é o maior recorde dela. E o penúltimo é de um garoto que simplesmente é muito inteligente. Ele detesta chocolate, mas ele quer muito ir na Fantástica Fábrica. Então o que ele faz? Ele hackeia o sistema e descobre onde é que tá o penúltimo bilhete dourado. Aí ele vai lá e pega. E o último ganhador do bilhete dourado é o Charlie, que é um garoto muito humilde em todos os sentidos possíveis. Ele é muito simples em todos os sentidos também. Ele mora num barraco, que é um barraco bem barraco mesmo, assim, sabe? Tipo, até cair da casa onde mora os 4 avós dele, todos acamados, a mãe que é desempregada e o pai que trabalha em uma empresa de pasta de dente, recebendo muito mal e trabalhando mais ainda. E ele, sinceramente, eu acho que é o mais sortudo, porque ele tem 3 tentativas. A primeira, ele ganha uma barra de chocolate antes do aniversário dele, acho que foi uma semana antes do aniversário dele, e coitado, o menino é pobre no nível de que todo ano o presente dele é o mesmo, que é uma barra de chocolate. Todo ano ele ganha uma barra de chocolate que ele ainda divide no monte lá, porque são 7 pessoas, ele divide em 7 partes do mesmo chocolate. Ele tem assim um filete por ano de chocolate, que é o presente de aniversário dele. Ele ganha esse chocolate de aniversário antecipado e não tá lá dentro o bilhete dourado. Só que eles vão cansar de procurar? Não. O vô dele, que já trabalhou na Fantástica Fábrica de Chocolate, é simplesmente fissurado por lá. Ele amava trabalhar lá. Ele amava o Willy Wonka. Dá pra ele uma moedinha e fala assim: compra lá. Ele vai lá, compra, e não é ainda o do bilhete premiado. Aí ele tá lá simplesmente andando por aí, quando ele encontra uma notinha assim voando, acho que é de $10 ou é de $1, ou é $10. E ele vai na lojinha comprar, né, o chocolate Wonka. E dessa vez realmente é o do bilhete dourado. E eu acho incrível a sorte dele, porque o menino lá, ele come a rodo o chocolate. Então
Ele encontrou porque ele come demais. O outro hackeou e foi a inteligência dele que achou. Uma é mimada e tinha uma força-tarefa lá ajudando ela a procurar o tal bilhete. E a outra, ela parou de mascar chiclete pra comer chocolate. Ela começou a comer muito chocolate e achou. Ele foi o mais sortudo. Chega o dia, tá os 5 participantes, cada um com um familiar, e começa um show. Um show de uns bonequinhos lá bem esquisitos, cantando tipo Willy Wonka, Willy Wonka. Só lembro essa parte. Mas a música ela é muito contraditória, porque é a música engrandecendo o Willy Wonka e falando que ele é muito humilde, que é uma humildade que é até difícil assim, porque é muito... Dá pra ver, porque ele que escreveu a música, foi muita humildade da parte dele, né? Aí ele chega lá, se apresenta, ninguém dá a mínima apresentação dele e convida todo mundo a entrar lá dentro. Aí lá dentro ele vai cumprimentar todo mundo também e a gente já percebe que ele tem uma pequena dificuldade em falar sobre pais, parentes, tipo pais, pai e mãe, sabe? Ele tem dificuldade de falar pais. E mais pra frente a gente entende por quê. E o primeiro lugar que ele quer mostrar é um jardim lá totalmente feito de doces, onde ele faz uma etapa da produção de chocolates dele, que basicamente é todo o chocolate bate numa cachoeira lá que fica caindo e cai num rio de chocolate, que fica no meio de muito, muito doce. Ele fala basicamente, fiquem à vontade, todo mundo fica realmente muito à vontade, inclusive o gordinho fica hipnotizado, ele enlouquece com tanto doce ao redor dele, ele começa a comer, daqui a pouco quando vai ver, ele tá lá comendo um monte de... E eles vê o menino lá, indo lá pra sala dos glacê e começa o primeiro showzinho deles, onde eles cantam uma música que conta quem aquele menino é e que ele comeu demais e que... Enfim, eles começam a cantar sobre a situação e fica todo mundo, nossa, aliás, ninguém fala nada. Aí a mãe do menino vai, né, pra sala dos glacê pra ver ele e o Charlie, que é aquele menino lá, o último a ganhar o bilhete dourado, ele faz a pergunta que todo mundo deveria estar se fazendo, talvez até estavam se fazendo, só que ficaram sem graça de perguntar, que era como é que eles tinham uma música feita pra essa situação, sendo que acabou de acontecer. Aí ele fala, tipo assim, que eles são bons de improviso. O que não faz o menor sentido, porque todos eles sabiam a letra, tinham um instrumental pronto, tinha uma dança pronta. Como que isso aconteceu? Se fosse um único Umpa-Lumpa, até iria. Mas um monte de Umpa-Lumpazinhos se espalharam cantando a mesma música, com a mesma coreografia, tudo milimetricamente ensaiado. E foi só improviso. Mas tá bom. O trajeto pra próxima sala foi num barco, né? Navegando lá, eles navegavam enquanto os Umpa-Lumpas iam remando. É incrível que esses Umpa-Lumpas, eles são praticamente escravos, né? Do Willy Wonka. Eles fazem tudo. O Willy Wonka, ele só olha, porque são os Umpa-Lumpas que trabalham pra ele. E aí eles trabalham em troca de chocolate. Mas tá bom, é a paixão da vida deles, né? E nesse barco, uma menina lá começa a questionar sobre a infância dele e a gente começa a entender um pouco sobre o trauma dele, porque ele foi uma criança que teve um pai que ele era dentista, assim, um dentista renomado, grande, sabe? E esse pai não deixava ele comer nada, comer doce nenhum. O Willy tinha muita vontade de experimentar chocolate, bala, pirulito, chiclete, e o pai dele simplesmente não deixava. Eu não vou julgar, porque um dos motivos ele tinha razão. O Willy Wonka, ele usava aqueles aparelhos gigantes, sabe? E aqueles doces iam grudar de uma forma, e quem ia ter que limpar o pai, então realmente, tadinho. Mas mesmo assim, gente, proibiu o menino de comer doce, coitado. E ele ainda pegava os doces dele, jogava tudo na fogueira, e aí eles vão passando por umas salas lá, onde ele vai explicando mais ou menos, até que eles chegam na área dos experimentos, na área da criação lá, e é ali onde a Violet era a segunda ganhadora, acabou sendo reprovada, porque tinha uma invenção do Willy Wonka, que era um chiclete refeição, onde você mastigava e você sentia a saciação como se você tivesse comido, e o chiclete ele tinha sabor de comida. Conforme você ia mastigando, você ia chegando nas etapas da comida, ia vir a primeira entrada, depois o prato principal, aí você sentia a mistura, depois vinha a sobremesa, e foi na sobremesa
que tudo aconteceu. Antes dela pegar o chiclete e mastigar, o Willy Wonka, ele falou assim: eu só não recomendo que você coma, porque ainda está em fase de teste. Não é uma boa você comer. O que ela fez? Ela falou assim: eu sou uma campeã mundial de não parar de mastigar chiclete, colocar o chiclete no meu cabelo e depois voltar a mastigar. Coisa mais difícil que tem de fazer. Eu sei o que eu tô falando, eu sei que isso aqui não tem nada a ver, entendeu? Eu sei que você estudou, que você tá em fase de teste ainda, mas não tem problema, eu sei que eu posso. Aí ela começou a mastigar, começou a falar a sensação maravilhosa que era comer aquele chiclete, mastigar, no caso, aquele chiclete, até que o nariz dela começou a ficar azul. E esse azul do nariz dela foi se expandindo, até que ela ficou toda azul. E ela ficando toda azul, ela começou a inchar. A Violet, ela começou a ficar Violet, a Violeta ficou Violeta, foi engraçado até. E ela virou uma framboesa gigante, uma bola gigante. E ficou todo mundo tipo, meu Deus, o que aconteceu? E falou assim: eu avisei que não era pra ter mordido. Eu avisei. Mais uma vez, os Wonka chegam e começam a cantoria. Depois do show acabar, eles levam ela pra eles e a mãe dela, vão rolando ela até a sala de espremer fruta, porque eles vão espremer ela pra ela voltar à forma original dela. E aí alguém pergunta pra ele se ele lembra da primeira vez que ele comeu um doce. E aí vem mais um flashback onde você vê ele indo lá nas cinzas dos doces que o pai dele queimou, achando um chocolate, comendo e depois viciando em chocolate. E ali você descobre que o Wonka, desde pequenininho, ele queria ser um chocolateiro, um vendedor de chocolate. Só que o pai dele não apoiava ele e ele fugiu de casa. Assim, fugiu não, né? Tipo assim, ele falou assim: então eu vou embora de casa. O pai dele falou assim: então vai, mas não volta mais. Aí ele foi pra fora de casa e ele foi pra Suíça fazer chocolate. E pelo visto deu certo, né? O próximo lugar lá que eles foram foi mostrar aonde os esquilos dele, que são esquilos treinados especialmente para aquilo, que é o que? É pegar as nozes, quebrar a casca da noz e tirar as nozes, sabe? Enfim, é isso que eles fazem. E a Veruca, que é aquela menina mimada, ela chegou no pai dela e falou assim: papai, eu quero um esquilo daquele. Aí o Wonka fala assim: ué, mas os meus esquilos não estão à venda. Então ela entra na área lá dos esquilos, escolhe um, só que quando ela vai pegar, eles vão pra cima dela, assim, derrubam ela no chão. Um esquilo dá um tapinha assim na cabeça dela pra ver se tinha alguma coisa de útil. E não, ela era uma noz estragada. E o que eles fazem com a noz estragada? Mandam pro lixão. Aí ela foi pro lixão mais uma vez. Os Lumpa Lumpa chegaram pra cantar, enquanto o Wonka ia tentando lembrar qual que é a chave lá de abrir o portão. Ah não, gente, ao contrário, lembrei. Primeiro ele entra, depois os Lumpa Lumpa começam a cantar. Os Lumpa Lumpa param de cantar e jogam ele lá no lixão também. E agora só tem mais 2 participantes, que é o Charlie e o viciado em computador, que eu esqueci o nome, eu não anotei o nome dele. E os 2 são os únicos que ficam faltando. E o Wonka começa a passear com eles por um elevador que tem lá, que pode ir pra qualquer lugar do mundo. Ele chega pro viciado e fala assim: escolhe aí um botão. Aí ele fala assim: vamos pra sala das televisões? Ele fala: vamos então. Aí chegam lá na sala das televisões e o Wonka mostra uma das invenções dele mais geniais, assim, que era basicamente um transportador de chocolate por televisão. O que ia acontecer? Ele ia fazer a propaganda, né, do chocolate dele, a pessoa podia enfiar a mão e pegar o chocolate, comer lá na hora. Aí ele mostra na hora como que era, pega um chocolate gigante, coloca lá naquela partezinha lá, o tubo vem, pega o chocolate, divide em muitas partículas diferentes, assim, tipo, acho que bilhões de partículas diferentes, e mandam pra televisão. E o chocolate vai para lá dentro, e você consegue enfiar a mão lá na televisão e pegar o chocolate. E o menino, que é o nerd lá, o viciado em tecnologia, fala assim: nossa, que legal, você acabou de descobrir um negócio que eu esqueci o nome, mas que era interessante lá que ele falou. Aí o Wonka fala tipo assim: mas tá em fase de teste ainda. Um ser humano não pode entrar. Aí ele fala assim: claro que pode. Eu sei que eu tô falando, eu sou inteligente, eu sou um nerdão de tecnologia. Ele fala: mas eu que tô desenvolvendo essa tecnologia e eu sei que não dá pra mandar pessoas. Aí ele fala assim: dá? Ele fala assim: não dá. Aí ele fala assim: eu sei que dá. E eu vou mostrar pra vocês. Aí o que ele faz? Ele vai lá naquela parte, se divide em muitas partículas diferentes, e vai para dentro da televisão. Aí o Wonka vai puxar ele, virou um mini viciado em computador, porque ele encolheu pra caramba. Então o Wonka manda ele e o pai dele pra sala de esticar alguma coisa, eu não lembro o que era, mas era pra, tipo assim, esticar ele, sabe? Repuxar ele pra ele voltar a ser o que era antes. E eles estão indo pra próxima sala quando o Charlie fala: ei, só tem eu agora. E agora que nós faz? Aí ele fala assim mesmo, né? Só tem você? Então você ganhou. Você ganhou, meu pequenino. Aí ele fala assim: eu ganhei, olha que legal, eu ganhei. E o
o Wonka leva o Charlie e o vô dele de volta pra casa, onde ele faz a seguinte proposta. Qual que era o prêmio dele? Ele iria herdar a fábrica de chocolate. Mas para ele conseguir essa herança, ele teria que ir sozinho com o Willy pra fábrica e ficar lá pra sempre, deixar os pais dele pra trás. Aí vai tipo assim, não, eu não vou deixar meus pais pra trás. Deixar eles aqui passando fome enquanto eu tô lá no bem bom. Aí o Wonka fica tipo, oxi, como assim? Você quer seus pais com você? Negócio de doido. Nunca pensei que eu ia ver uma criança pedindo pelos pais. Eu não posso aceitar essa parte, então fica aí mesmo. E assim ele faz. O Charlie decide não aceitar a proposta e ficar com os pais dele ainda. Por algum motivo, tudo começa a melhorar. No dia seguinte, um detalhe que eu esqueci. Olha, pouco antes do Charlie encontrar o bilhete dourado, o pai dele foi demitido porque com aquela venda exorbitante de chocolate, mais pasta de dente foram vendidas e eles acabaram fazendo um investimento, que era o quê? Demitir o pai do Charlie e comprar uma máquina que fizesse tudo de forma automatizada. E por algum motivo, ele conseguiu de novo aquele emprego não, ele conseguiu um emprego de arrumador de máquinas, onde ele começou a ganhar melhor do que ele ganhava antes. Mas, enquanto o Charlie tinha a vida cada vez melhor, o Wonka entrou em uma crise de identidade, onde ele precisou da terapia de um dos Wonkas dele, um dos Umpa-Lumpas dele, onde ele percebeu que talvez ele não seja tão feliz assim sozinho, que não faz, mas que algum sentido nele querer escolher a família dele devia ter algum sentido nisso. Então, ele conversando com o Charlie, acaba chegando à conclusão de que ele devia ver o pai dele. Só que ele não tinha coragem de fazer isso. Então, o Charlie acaba indo junto com ele. Ele faz as pazes com o pai dele. E o Wonka decide repensar a proposta e fala assim: quer saber, Charlie? Traz a sua família toda logo. E então vai todo mundo, junto com o barraco, lá pra dentro da fantástica fábrica de chocolate. E acabou. Acabou nada. Esqueci de um detalhe. Lembra todos os outros integrantes? Pois é, todos vão ter sequela pro resto da vida. O guloso virou um chocolate. A do chiclete ficou hiperelástica. A do esquilo ficou suja, mas ela perdeu um pai que mimava ela, porque ele ficou bravo pra caramba, pelo menos durante algumas horas ele parou de mimar ela. E o menino ficou esticado, ficou fino pra caramba, ficou gigante. E o Charlie, deu tudo certo com ele. Mas, gente, bora pra pensar comigo. Tinham 5 participantes, certo? Cada um deles foi provado na ordem que foi ganhando. O gordinho, que foi o primeiro a ganhar o bilhete, foi o primeiro a ir lá pra sala dos glacês. A menina do chiclete foi a segunda. A dos esquilos, que foi também a terceira, foi a terceira. Tava tudo na ordem. E as regras eram: o último que ficar, ou seja, desde o começo, era pra eles serem desclassificados. Era pra ter essa desclassificação. Então era óbvio que o último a ganhar o bilhete dourado seria o último a ficar. E consequentemente ele seria o vencedor. Então, se o Charlie fosse o primeiro a ganhar o bilhete dourado, o Wonka, ele iria dar um jeito de mexer em algum defeito dele assim. Não sei qual, mas ele daria um jeito. Porque ninguém é perfeito, né? Deve ter alguma coisa, algum calcanhar de Aquiles no Charlie. Mas tá. E bom, gente, eu sou a Ruth com um E no final. Não com H, nem com I, nem com Y, nem nenhuma outra variação. E esse foi o vídeo. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal.